Sabe, o que a gente tem em mãos aqui não é só um texto antigo. Longe disso. É um projeto, nossa, um projeto radical para construir uma nação inteira, do zero. Então hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse verdadeiro manual de instruções para entender como se forja uma identidade, como se apaga um passado, para assim redefinir o futuro de todo um povo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que se forja a identidade de uma nação? E a resposta que esse texto dá, olha, não é sobre fazer pequenas reformas, não. É algo muito, mas muito mais ousado. A ideia é criar um povo completamente novo, sabe? Com uma cultura e um propósito únicos, começando do zero absoluto. Bom, para a gente entender a dimensão desse projeto todo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, um começo radicalmente novo. Depois, vamos falar sobre um único lugar de adoração. Em seguida, as regras para o dia a dia. Aí, a gente entra na diferença entre sagrado e secular. E, por fim, a gente chega no princípio central por trás de tudo isso. Certo. Vamos começar então. E já começamos pelo passo mais drástico de todos. A primeiríssima regra para construir essa nova nação é bem direta. Apague tudo que veio antes. É uma ruptura total, sabe? A ideia é que para levantar um prédio novo, o terreno tem que estar completamente limpo. A ordem é, nossa, brutalmente clara, né? Não tem espaço para negociação, para meio termo. A ideia aqui não é adaptar ou reformar, é apagar e, de forma bem violenta, qualquer vestígio cultural ou religioso que existia antes. A linguagem é de aniquilação total mesmo. E essa destruição, ela é meticulosa. Não é só sobre derrubar construções. O plano exige que se erradique tudo. Altares, estátuas e, olha isso, até os próprios nomes dos deuses antigos. O objetivo é claro, apagar a memória coletiva. É para garantir que não sobre absolutamente nada para onde as pessoas pudessem um dia querer voltar. Bom, depois de limpar o terreno, aí sim começa a construção. E no lugar daqueles inúmeros locais de culto espalhados por todo lado, agora surge um único centro de poder. Um lugar sagrado que vai funcionar como o coração pulsante para unificar a nação inteira. Essa comparação aqui resume a transformação de um jeito perfeito. Antes, o texto diz que cada um fazia o que bem entendia. Era basicamente o caos da individualidade. Agora todo mundo se volta para um único ponto. É a ordem sendo imposta sobre o caos. É a criação de um corpo coletivo a partir de um monte de gente dispersa. E esse novo centro vira o grande funil de toda a vida pública. Pensa só, dízimos, sacrifícios, votos, tudo, absolutamente tudo, agora passa por um único lugar. Isso não cria só unidade, né? Cria também controle, cria dependência. É uma forma de garantir que a identidade da nação seja forjada numa forma só. E olha, para ninguém ter dúvida e esquecer a regra, o texto é bem explícito. Ele proíbe os holocaustos, que nesse contexto são as ofertas queimadas, em qualquer lugar que não seja aquele lugar escolhido. A mensagem é muito clara. A adoração deixou de ser um ato pessoal, localizado, e passou a ser uma obrigação nacional centralizada. Ok, mas como é que uma regra sobre um lugar de adoração afeta o jantar de uma família comum? A resposta é, de um jeito direto e bem surpreendente. A maior mudança na vida cotidiana veio por algo que todo mundo faz: comer. E a lógica por trás disso é fascinante. Pensa bem, antes, abater um animal era um ato sagrado, que tinha que ser feito perto de um altar. Mas e se o único altar agora fica a dias de viagem de distância? Como as pessoas vão comer carne? O texto resolve isso de um jeito revolucionário. Pela primeira vez, o ato de abater um animal para comer foi separado do ritual religioso. E essa permissão, que parece uma coisa simples, na verdade cria uma das divisões mais importantes do nosso pensamento. Aquela linha que separa o que é sagrado do que é secular. A partir desse momento, uma refeição pode ser duas coisas totalmente diferentes. Mas isso cria uma dúvida prática, não é? Como saber quando uma refeição é sagrada e quando é só uma refeição comum? O sistema precisava de regras muito claras para ninguém errar. E a solução, olha, é de uma simplicidade genial. A resposta está aqui, é bem simples. Refeição sacrificial acontece só lá no local central. Refeição comum, do dia a dia, em qualquer lugar. De repente, a santidade de um ato não está mais no ato em si, mas em onde ele acontece. A geografia virou o que marca o que é sagrado.
Só que essa liberdade toda para comer carne em qualquer lugar vem com uma condição que não pode ser quebrada de jeito nenhum, uma regra que vale para toda e qualquer refeição, não importa se é sagrada ou não, a proibição absoluta de consumir o sangue. E não tem exceção. Não importa onde, não importa por que a carne está sendo consumida, a regra do sangue é absoluta. E por quê? Porque o texto define o sangue como a própria vida. Então, consumir o sangue se torna o grande tabu, o pilar fundamental dessa nova sociedade. E o procedimento para isso é muito claro. Passo 1, não comer o sangue. Passo 2, derramar ele na terra, como se fosse água. É um ato simbólico muito poderoso, sabe? É um gesto de devolver a força vital daquele animal de volta para sua origem. Um jeito de reconhecer que a vida, em si, não pertence ao ser humano. Ok, então a gente viu a destruição do que era antigo, a criação de um centro único, as novas regras para o dia a dia. Mas por que tudo isso? Qual é a grande motivação por trás de um projeto tão detalhado assim? E aqui, finalmente, o texto revela o grande porquê. O objetivo principal é criar uma barreira moral, uma barreira que não pode ser cruzada entre essa nova nação e os povos vizinhos. As práticas deles são descritas como abomináveis, e o texto dá o exemplo mais chocante de todos: o sacrifício dos próprios filhos e filhas no fogo para os seus deuses. E é aqui que o plano se completa, toda essa engenharia social, a centralização do poder, as leis sobre comida, a destruição do passado, tudo isso tem um único objetivo: forjar uma identidade por contraste, criar uma nação que se define não só pelo que ela faz, mas, e talvez mais importante, por tudo aquilo que ela se recusa a fazer. No fim das contas, o que esse projeto todo revela é uma verdade muito profunda. A identidade de um povo é construída nos pequenos rituais do dia a dia, em como se come, em onde se presta culto, e isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Será que as regras mais simples sobre comida e lugar não são, na verdade, as mais poderosas de todas para definir quem a gente é até hoje?